Graças a Deus. Quero convidar a pastora Ágata, por favor. Vamos recebê-la com alegria. Nós estamos conhecendo eles hoje, assim como vocês. E eu fui muito ministrada por um devocional que ela fez no mês de setembro. Ela nem sabia que eu tinha participado, desse devocional. A irmã Gence me passou o link e ela fez um devocional com oração muito poderoso. E eu estava contando para ela, testemunhando que foi tremendo na minha vida. Então, eu gostaria que vocês a recebessem com alegria nesta noite. Tenho certeza que o Senhor vai continuar falando conosco. Amém? Muito obrigada. Irmãos, boa noite, a paz. Você pode se assentar. Quero dizer que meu coração está muito alegre e grato pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje, pela confiança do pastor Jean, pastora Luciana. E o convite da Gence, que em maio eu fiz uma campanha de oração pelas famílias, que eu chamei Famílias Edificadas pelo Espírito, edificando um lar que reflita o caráter de Deus. E a Gence participou, e agora em setembro eu fiz esse tempo com Deus, que era um desafio para a gente encontrar o Shalom. Shalom é paz. É segurança, é descanso, é alívio, é ordem no meio do caos. E foi o que Jesus prometeu e é o que a gente precisa desfrutar. Eu estou muito alegre de estar aqui. A pastora falou, a gente se conheceu hoje em pessoa, mas eu estou me sentindo muito em casa. E eu acho bom esse negócio de ser crente, Porque a gente é a mesma família. E mesmo que a gente não tenha um contato presencial, constante, nós temos um Pai em comum e nós temos o Espírito Santo que nos une. E como é bom estar em família. E o dia da família. Estamos aqui numa maratona, achei lindo isso. Maratona da família. Maratona, me corrijam se eu estiver errado, é uma corrida meio longa, A maratona. E é meio que essa nossa caminhada em família. Ela é longa e a gente tem que estar preparado para ela. A família, plano original, é o que nós estamos sendo desafiados a pensar hoje. Não sei se meu sotaque já ficou evidente, meu marido já adiantou que eu sou carioca. E a gente está aqui com nossas 2 filhas e temos mais um, já na fase adulta. Mas me sinto aqui entre irmãos, em casa. E muito obrigada, pastor, pela hospitalidade, pelo acolhimento, pelo carinho. Eu queria só comentar, meu nome é Agatha Christian e tem uma escritora famosa, que é Agatha Christie, é parecido, E minha mãe nunca tinha ouvido falar dela até eu nascer. Foi uma coincidência meu nome ser parecido com o dela. Minha mãe colocou aquela plaquinha na porta do quarto da maternidade, a enfermeira entrou, quem é mãe da escritora? Aí minha mãe falou, que escritora? A partir de então, as pessoas acham que minha mãe é super fã da Agatha Christie, nunca leu nenhum livro dela, não é fã dela. Mas eu passei a vida ouvindo, você é escritora? Você é escritora? E eu acabei virando, sim, um ministério que Deus tem me dado. O meu primeiro livro foi uma ficção, eu tenho poucos. É uma história para lidar com ética e um conflito entre gratidão e justiça. Então, eu tenho valores cristãos nessa história. Mas tem alguns anos que eu lancei um livro com a editora Mundo Cristão, que se chama A Voz do Povo e a Voz de Deus. Então, eu tenho 20 capítulos que eu começo apresentando um provérbio popular e fazendo a gente refletir se esse provérbio confirma ou contradiz uma verdade bíblica. Então, por exemplo, no capítulo 1, vê se você conhece esse provérbio, pode completar. Pimenta nos olhos dos outros é? Vocês conhecem. Por que será que vocês conhecem esse provérbio popular? Porque provérbio popular é popular, é falado e é vivido. E nós, como cristãos, temos que nos perguntar se a nossa identidade é mais cultural ou bíblica.
A cultura a gente aprende por imitação. Eu estou falando português, vocês estão me entendendo, né? Vocês escolheram falar português? Quando nasceram, mamãe abriu a paleta de idiomas e falou, então, existe o holandês, o alemão, o russo, o espanhol, o português. Qual você quer falar, meu filho? É assim? Não. A mamãe fica, fala mamãe, fala mamãe. E a gente vai imitando, copiando, e tudo bem. Porque o bebezinho não tem condições de fazer escolhas. E a gente vai aprendendo por imitação. Mas o cristão maduro tem que observar o próprio comportamento e perceber, eu estou copiando a cultura ou eu estou honrando a Cristo? E tem coisas na nossa cultura que honram a Deus. O brasileiro é alegre, é generoso, mais que a média. Tem várias qualidades na cultura brasileira que honram a Deus, mas também tem coisas que desonram, você concorda comigo? Então, esse provérbio popular, pimenta nos olhos dos outros é refresco, você considera que isso é o que a Bíblia ensina? Não. O que você quer dizer quando você diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco? Que o problema do outro é, pequenininho. A gente está sempre desmerecendo o problema do outro. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que a gente deve se importar com o outro. Então, eu trabalho esse provérbio num capítulo que eu chamo colocar-se no lugar do outro, empatia. E não foi o que Jesus fez por nós? Literalmente, se colocou em nosso lugar. Então, se você se interessar, no final você pode me procurar e a gente está ali, pode conversar um pouquinho mais. E a família é plano original de quem? De Deus. Meu marido falou aqui sobre planejamento financeiro. Planos são importantes? Sim. E quando eles vêm de Deus? Maravilhoso, né? Perfeito. Plano original. Quando a gente fala original, a gente está falando do quê? Do que era no princípio, né? Eu sou também professora de geografia. E eu ensino aos meus alunos clima, vegetação. E nos livros, quando a gente fala de vegetação, o título diz assim, vegetação original. Sabe por quê? Que a maior parte já sumiu. Não é mais assim. Mata Atlântica, vegetação típica brasileira, tem menos de 7%. Já desmatamos mais de 93% da Mata Atlântica. Então, quando a gente fala vegetação original, a gente está dizendo assim, era assim, mas não é mais. Agora, quando a gente fala assim, família, plano original, será que as famílias têm vivido sem desmatamento? O plano original está lá? Ou as nossas famílias estão meio igual a vegetação que está desmatada, devastada? Mas a diferença é que a gente lida com o onipotente, onisciente, onipresente, Deus, o eterno, infinito. E Ele tem o poder que a gente não tem, de fazer ossos secos voltarem a viver. Ele tem o poder de trazer água para o deserto. Então, mesmo que você possa dizer hoje, minha família está meio devastada. Eu acho que talvez a gente não esteja vivendo o plano original. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Você está diante do Todo-Poderoso, que pode restaurar tudo que foi quebrado, danificado, machucado, ferido. E é diante dele que nós estamos essa noite. Você crê nisso? Amém. Mas antes de refletir sobre alguns textos bíblicos que podem nos levar a entender esse plano de Deus, eu queria confirmar com vocês uma pesquisa. Como disse meu marido, nosso conhecimento é mais em Atibaia. Mas assim, eu recebi alguns dados em Atibaia e eu queria confirmar se vocês concordam com o que a gente fez de levantamento em Atibaia. A pergunta é, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Aí eu tive algumas respostas e eu gostaria de saber se vocês acham que a resposta está certa. Levanta a mão para mim, por favor, tá? O que é mais fácil? É mais fácil dormir até o corpo decidir levantar da cama do que acordar cedo para fazer atividade física. Isso está certo? Vocês acham?
Que é mais fácil ficar dormindo do que levantar para fazer exercício? Sim? Sim. Então está confirmando esse levantamento. É mais fácil, foi uma conclusão que eu cheguei lá em Atibaia, ver TV por 2 horas do que orar por 2 horas. Vocês concordam? É mais fácil ver TV por 2 horas do que orar por 2 horas? É mais fácil abrir um pacote de bolachas do que descascar e preparar legumes para comer. É verdade? É mais fácil abrir um pacote de bolacha? É mais fácil ver vídeos, reels, feed dos outros, do que fazer uma lição de casa, um relatório de trabalho. É mais fácil? Sim. É mais fácil reclamar do que resolver. Tá confirmando a pesquisa. É mais fácil ver os defeitos dos outros do que ver os próprios defeitos. Tem alguém que não está baixando a mão mais. É mais fácil assistir um culto online do que ir para a igreja. É mais fácil engordar do que emagrecer. Então, gente, muito obrigada. Não foi unânime, mas pela minha percepção aqui, os dados são reais. Mas será que a gente também pode concordar que o mais fácil nem sempre é o melhor? Viver em família é fácil? Não. Mas é o melhor. Deus poderia ter resolvido reproduzir a humanidade de outra forma. Às vezes eu penso nisso. Deus podia, fazer uma série, produção, linha de montagem, vai saindo o ser humano, um atrás do outro. Se ele quisesse fazer a gente diferente, ele ainda podia, coloca uns adereços diferentes em cada um, a gente ia saindo na linha de montagem. Mas Deus decidiu que não era bom que o homem vivesse só. E ele falou: far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe será idônea. E daí o homem olha para a mulher e fica apaixonado. A musa da minha vida, minha inspiração. Varoa será chamada, porque do varão foi tirada. Apaixonado, lindo. E foi assim que Deus falou que a humanidade ia se reproduzir. Seres diferentes na sua sexualidade, macho e fêmea, homem e mulher, é assim que a família começa. E nessa união existe complementaridade e existe reprodução. Só existe reprodução humana com a união de um homem e de uma mulher. E assim começa a nossa história. E o homem e a mulher viveram felizes para sempre. Lindo, né? É uma história linda. Mas eu quero contar para vocês uma outra história que não é bíblica, mas é uma fábula. Fábula é uma, fantasia, mas para ensinar alguém. Alguém já ouviu falar na fábula do porco-espinho? Dizem que na era glacial, quando estava muito, muito frio, os porcos-espinhos estavam morrendo, porque eles estavam ficando com muito frio. Aí eles decidiram ficar mais juntinho para eles se aquecerem e não morrer de frio. Mas você sabe como é porco-espinho? Porco-espinho tem espinho. E você já encostou em espinho? Não é agradável. Fura, machuca. E os porcos-espinhos começaram a se juntar e estavam se incomodando. Ai, você está me machucando, né? Sai daqui. Eu quero ficar sozinho. Não aguento mais ninguém dessa casa. Eu quero morar sozinho. Eu quero ir para outro lugar. Eu quero divórcio. Eu quero viver minha vida. E os porcos-espinhos foram se separando. Mas adivinha o que aconteceu? Eles foram morrendo, porque estava muito frio. Até que alguém teve uma brilhante ideia. Talvez a gente devia ficar junto, para se aquecer. Perto o suficiente para compartilhar calor, mas respeitando a distância de cada um, para a gente não se furar. E assim, os porcos-espinhos sobreviveram à era glacial e chegaram até hoje nos nossos dias. Que bom, né? Vocês já tinham ouvido essa história? Não? Mas uma parábola do porco-espinho, uma fábula, ela tem uma lição para a gente.
Que lição essa fábula tem para nos ensinar? Está muito perto das pessoas, às vezes traz incômodos. Dividir banheiro, dividir a comida. Cadê o doce que eu deixei na geladeira? Opa, ninguém viu, mas sumiu, né? Você precisa usar o banheiro, tem sempre alguém no banheiro na hora que você precisa usar o banheiro. Isso irrita, não irrita? Você quer escovar os dentes, a última pessoa não tampou a pasta, tá duro para sair. Isso irrita. Toalha embolada, né? Entre outros detalhes que deve acontecer só lá em Atibaia, aqui na casa de vocês, eu imagino que não. Mas tá muito perto, traz desconfortos, traz incômodos, isso é vida em família. Traz serviço, eu até brinco, né? Minhas filhas estão aqui e a gente faz uma escalinha de lavar louça lá em casa. Geralmente de domingo a gente recebe mais gente, a família vem almoçar lá em casa e a louça aumenta, né? Quanto mais gente você tem para comer, mais louça tem para lavar. E às vezes elas falam, ai, tem muita louça. Aí eu falo, mas sabe por que tem muita louça? Porque teve muita comida. Porque teve muita companhia. Quem tem um prato para lavar está sozinho. E como é bom ter família, como é bom ter amigos, como é bom ter comida. Então a gente tem que mudar a perspectiva. Ai, que pia cheia de louça. Se a pia está cheia de louça, é porque teve comida. E eu até brinco, quem me conhece já me ouviu falar isso várias vezes. Nós, como seres humanos, temos a cabeça limitada. A gente não consegue alcançar toda a grandeza de Deus. E a gente não consegue entender bem o que é infinito, eternidade. Mas eu falo, Deus me dá uma noção, lavando roupa suja, porque não acaba. Você acha que esvaziou o cesto, você olha, tem mais. Eu falo, da onde vem? Isso é eternidade, não acaba. Não acaba. Eu lavei roupa hoje de manhã antes de vir para cá. Pergunta se o cesto está vazio. Não acaba. Mas isso quer dizer que a gente tem roupa. Não é uma bênção isso? Que a gente tem variedade. Então tem que ser a perspectiva. Mas a vida em família, muitas vezes não é fácil. E se a gente parar para pensar, às vezes as coisas que nos irritam, elas são muito pequenininhas. Elas são muito pequenininhas. E é para a família ter um gostinho do céu. A família é plano original de quem? E Deus faz planos ruins? Deus faz planos defeituosos? Não. Se coisas estão saindo do lugar, a culpa é nossa. Somos nós. Eu vi uma comparação uma vez que... É um autor cristão, Philip Yancey, ele tem vários livros em português também. E eu li um livro dele que ele dizia assim, que ele ia numa congregação no interior que queria tocar, se eu não me engano, Beethoven, só que não ficava muito legal. Era meio descompassado, não ficava muito bonito. Aí ele dizia assim, você não pode culpar Beethoven pela forma que as pessoas estão tocando errado. Beethoven escreveu uma linda sinfonia, mas nem todo mundo consegue tocar. E ele compara isso com a história que Deus escreveu. Deus escreveu uma linda sinfonia. E se não está soando bem, a culpa não é do compositor. Foi bem escrita, as notas foram bem decididas, o tempo foi bem marcado. A história que Deus escreveu é linda. E nós podemos vivê-la, podemos desfrutar delas. Mas está na nossa mão decidir como viver o que Deus já disse que é possível viver. Então, se a gente começar retomando a história de Gênesis, eu não vou ler todos os versículos, mas você conhece a história. Gênesis 1 fala da criação da terra, fala de Deus criando do nada, com o som da sua voz, haja luz. Eu acho tão poderoso. Como professora de geografia, eu falo um pouco isso com os meus alunos. Eu trabalho numa escola com princípios cristãos, então a gente tem liberdade
de falar do criacionismo. E existe, né, uma teoria de uma grande explosão que eu acho que não contradiz a Bíblia. Porque imagina Deus falando, haja luz. Foi uma explosão essa voz. Existem registros de som como uma explosão. E eu penso, foi Deus falando, haja luz. E do nada ele cria força, calor, movimento, luz, iluminação, claridade. E ele vai criando cada coisa e o auge da criação é você. Sou eu. Ele cria o ser humano e ele diz, ficou muito bom. Agora eu vou descansar. Não porque ele estava cansado, mas porque ele queria contemplar a sua criação. Foi um dos convites do Shalom. Nós precisamos aprender com Deus a contemplar a criação, a contemplar a família. Você olha para a sua família, ou está muito corrido sempre? A contemplar o fruto do nosso trabalho. O dia do descanso é ordem. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Para quê? Para adorar a Deus, para desfrutar daquilo que você fez. Agora, o que acontece? Depois desse encontro do homem e da mulher, que Adão fica apaixonado por Eva, a gente sabe que no capítulo 3 tem a queda. E a mulher é seduzida pela serpente, dá ao homem o fruto proibido, ele come, e naquele momento os dois percebem que estão nus e se escondem. Essa é a reação humana natural, né? Você está fazendo uma coisa errada, você posta. Olha só, menti hoje, gente. Enganei minha mãe. Falei para o professor da escola que tinha acabado a internet lá em casa, mas eu tinha esquecido de fazer a lição. Falei para o meu chefe que meu filho passou mal, mas na verdade eu que dormi demais e perdi a hora. O pessoal posta isso? Não. Quando você está fazendo uma coisa errada, você quer escuridão. Você não quer que ninguém veja. Então foi o que Adão e Eva fizeram, se esconderam. Mas quando Deus vem e questiona Adão, onde estás? Não era Deus que precisava saber a localização, manda a localização, Adão, não, né? Adão é que precisava se olhar, Eva que precisava se olhar e enxergar o local de vergonha, de pecado, de mentira que eles tinham se encontrado. Agora, o que acontece ali? Para mim é uma situação muito clara do desvio do pecado. Deus pergunta para o homem, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Se alguém pergunta para você assim, você comeu o lanche? Qual vai ser a sua resposta? Sim, não, ainda não, né? É bem objetiva a pergunta. Como é que Adão respondeu? A mulher que tu me des, espera aí. A pergunta foi, você comeu? Sim ou não? O que ele faz? A mulher que tu me des está transferindo a culpa para Deus e para a mulher. Me deu do fruto e eu comi. Mas a culpa não é minha. Já ouviu essa frase em casa? A culpa não é minha. A pergunta foi simples. Você comeu? E ele transferiu a culpa. A mulher que tu me deste. Eu sou inocente. Aí ele vira para a mulher, Deus, e fala, você comeu do fruto que eu falei para não comer? Aí o que a mulher fala? A serpente também não assumiu responsabilidade. Então esse é um problema em família. Não assumir responsabilidade. Transferir a culpa. Como é leve quando a gente reconhece erro. E às vezes em casa eu trago alguma situação, eu falo, eu não estou procurando culpado. Eu só estou trazendo uma instrução. Porque senão começa, não fui eu, tudo bem. Mas vamos combinar que vai ser assim? Não estou procurando culpado. Eu quero ordem, quero regra, quero obediência. Mas a gente fica querendo transferir a culpa. E quando eu passo a culpa para o outro, eu deixo de deixar o meu ser trabalhado. E nós precisamos, aqui, a gente até brinca, né? Não é para ficar dando cotovelada em quem está do seu lado, não. É para olhar para dentro de si. Falar, será que eu tenho sido assim? Será que eu sou desses que transfere a culpa? Que estou sempre responsabilizando o outro?
Não, eu sou assim porque meu pai era assim. Não, eu sou assim porque minha mãe é assim. Não, e sempre responsabilizando o outro, isso é um problema. Um outro problema que a gente pode ter em família é a inveja, ciúmes. Mas inveja é uma palavra tão pesada, né? Quem também vai postar? Hoje eu senti inveja. Eu vi o carro novo do meu vizinho e eu pensei, ele não merece. Eu que merecia aquele carro. Tem alguém postando isso? Eu ainda não vi. Inveja é uma coisa que a gente tem vergonha de admitir, mas muitas vezes acontece. Gênesis capítulo 4, a gente tem a história de Caim e Abel. Os dois vão oferecer oferta a Deus, e a palavra diz que Deus se agradou de Abel e sua oferta, mas de Caim e sua oferta Deus não se agradou. Em primeiro lugar, Deus olha o coração do ofertante. É muito mais importante do que a oferta. Brian falou aqui sobre a questão do dinheiro. Deus precisa do nosso dinheiro? Nosso. Nem é nosso. Deus não precisa. Ele fala lá em Isaías, acaso... em Samuel, quando Saul oferece sacrifício, porque Samuel está atrasando. Aí Samuel fala, Saul, você pecou. Aí ele vai falar, não, mas é porque você estava atrasando, e os homens estavam me pressionando. Aí ele fala, Deus quer obediência e não holocausto. Então, assim, não é a oferta que Deus precisa, Ele quer um coração obediente. E um coração obediente oferta com alegria, com generosidade, com motivação. E a gente vê que Caim estava todo errado. Porque Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. E daí Caim fica com raiva de Deus, inveja do irmão, cuja oferta foi bem recebida. E ele decide matar o irmão. E quando Deus questiona ele, Caim, cadê seu irmão? Qual é a resposta dele? Acaso sou eu o guardião do meu irmão? Ele ainda é desrespeitador com Deus. Acaso sou eu o guardião do meu irmão? Oi? Você matou seu irmão. Você acha que Deus não viu? Aí Deus fala, Caim, o pecado está, na porta. Cabe a você dominá-lo. Então, assim, a inveja pode levar a gente a atitudes muito perversas. E às vezes a gente diz assim, não, mas eu jamais mataria alguém. Mas Jesus disse que se você desejasse a morte de alguém, seria equivalente. Sabe, no mundo de hoje, talvez você ache que eu sou um pouco radical e você não precisa conversar comigo. Mas às vezes quando você bloqueia alguém do seu Facebook é para os mais antigos, né? No Instagram, quando você bloqueia um grupo de WhatsApp, ou quando você sai aborrecida, é como se você estivesse eliminando essas pessoas da sua vida. E é um tipo de morte, né? Não quero mais falar com essa pessoa, não quero mais lidar com essa pessoa. Isso muitas vezes acontece em família. Não precisa se manifestar. Vou falar aqui da minha experiência. A gente tem grupo de família de WhatsApp. E de vez em quando, alguém sai aborrecido. De vez em quando, alguém bloqueia alguém. E é danoso isso. Acontece na minha família, não sei se acontece na sua. Mas a gente precisa ver o tanto de misericórdia, paciência, tolerância a gente está tendo com a nossa própria família. E o que nos une deve ser mais forte do que o que nos separa. E outro caso de inveja, Lia e Raquel. Lembra? As esposas de Jacó. Jacó queria casar com Raquel. O pai delas, Labão, enganou Jacó e deu Lia em casamento. Jacó ficou decepcionado. Ele tinha trabalhado 7 anos para casar com Raquel. E daí ele ficou com Lia. É uma história complexa, porque culturalmente a filha mais velha tinha que casar primeiro. Jacó também desconsiderou isso, mas enfim, ficou com as 2 esposas. Lia não era amada pelo marido, mas gerava filhos.
Raquel era amada pelo marido, mas não gerava filhos. As duas tinham inveja uma da outra. Lia tinha inveja de Raquel porque era amada. Raquel tinha inveja de Lia porque tinha filhos. Duas mulheres insatisfeitas, incompletas. E a relação é complicada, né? A gente vê a disputa, o problema entre os filhos, e a gente vê duas mulheres insatisfeitas, que não tinham consciência da identidade delas em Deus, e dependiam desse relacionamento, desse casamento. E eu costumo dizer, tem um autor, ele até escreve na revista Ultimato sobre família, ele é muito engraçado, e tem um livro dele sobre casamento, que é sempre o contrário. Ele fala assim, se você quer ser feliz, não case. Aí você fala, oi? Aí você vai ler o capítulo e vai entender, que ele vai dizer assim, você só pode casar se você quiser fazer o outro feliz. Aí tem um outro capítulo que se chama Divorcie-se. É você, oi? Que pastor é esse? Vai ler o capítulo. Ele está falando de divorciar do pai e da mãe e se entregar a esse novo compromisso, essa nova família que se forma. E é muito interessante porque, de verdade, nós precisamos ser completos em Deus. E eu sempre falo, o casamento é bônus, não é o alvo da vida. Não é o meu marido que vai me fazer feliz, Deus me faz feliz. E eu sou tão completa em Deus que eu posso casar e transbordar esse amor que eu recebo e cuidar de outra pessoa também e viver isso em troca. Então, a nossa identidade, em primeiro lugar, tem que ser de filhos amados do Pai. E quando nós entendemos essa filiação e essa paternidade, estamos completos. E a família é bônus. Eu não dependo do meu casamento para ser feliz. Eu não dependo de ter filhos para ser feliz. Eu não dependo de filhos perfeitos para ser feliz. Eu não dependo de ter uma casa própria para ser feliz. Porque a minha identidade, a minha alegria, a minha plenitude está em Deus. Eu sei que nós aqui temos diferentes papéis em família, né? Eu sou esposa, sou mãe, sou irmã, sou filha, sou tia, sou sobrinha, sou cunhada. Vocês devem desempenhar vários papéis também. Talvez nem todos aqui sejam pai e mãe, mas com certeza todos aqui são filhos. Se vocês nasceram, vocês são filhos. Pais presentes, pais ausentes, pais que criaram sempre, pais que não estiveram todos esses anos de vida, mas todos nós temos esse papel de filho. Agora, nossos pais humanos são incompletos, são limitados, são vulneráveis. E eu costumo dizer, toda família tem buracos, mas Deus preenche. Minha mãe é filha de pastor, cresceu na igreja, casou com meu pai não era cristão. Foi um casamento difícil, eu não vivi num ambiente de brigas, mas eu lembro da minha mãe reclamando muito enquanto eu era pequena, e meu pai quieto. A tática do meu pai era ignorar minha mãe. E ela ficava bem frustrada com isso. Eu lembro do meu pai falando de divórcio algumas vezes, mas finalmente minha mãe falou de divórcio. E aconteceu. E nesse período meu pai ficou muito bravo, porque ele não queria, porque foi minha mãe que decidiu. E a gente começou a viver um nível de conflito bem grande. E num dia eu recebo a notícia que meu pai morreu. E na sequência eu descubro que foi suicídio. Eu tinha 10 anos de idade. Um buraco. Foi devastador. Acredito que talvez o momento de maior dor da minha vida. Mas Deus se manifestou. E eu lembro que no dia que eu recebi a notícia, que eu fui até o local que meu pai estava morto, o pastor da igreja já estava lá, pediu para orar por mim e pela minha irmã. E eu costumo dizer que eu senti como se meu coração estivesse nu, numa noite fria, doendo. E de repente, quando o pastor começou a orar, eu senti como se um cobertor cobrisse o meu coração.
e me aquecesse. E eu descobri ali que eu tinha um pai que não ia me deixar jamais. Foi instantâneo o consolo de Deus naquele momento. Mas não posso te dizer que nunca mais sofri. Chorei muitas noites, senti falta do meu pai em diferentes momentos da minha vida. Meu marido nunca conheceu meu pai, meus filhos nunca conheceram meu pai. Toda família tem buracos, mas Deus é capaz de preencher, acompanhar, curar, transformar toda a história. Então, coisas que podem atrapalhar a nossa família é essa transferência de culpa, é essa inveja, essa insatisfação com o que se tem. Na nossa igreja lá em Atibaia, eu estou estudando com as mulheres da Bíblia, e essa quarta eu que trouxe o estudo falando justamente de Raquel. E Deus finalmente concede a Raquel um filho, que era o sonho da vida dela, que parecia que era o que faltava. Agora, se você quiser lê comigo Gênesis capítulo 30, no versículo 24. Olha o que acontece aqui. Isso me chamou a atenção de uma forma assim especial esses dias. Gênesis capítulo 30, verso 24. Diz assim. Não, vamos ler a partir do 22? Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou José. Sabe o que significa José? Que ele acrescente. Pois disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. E eu confesso que eu li isso e falei, não acredito, Raquel. Você nem agradeceu pelo filho. Você nem celebrou o filho. Você acabou de receber o que tanto você achou que precisava. E o que você disse? Quero outro. Quero outro. E será que a gente não está vivendo assim muitas vezes? Deus, o que eu preciso é isso, o que eu preciso é isso, o que eu preciso é isso. Aí Deus dá e você fala, quero mais, quero outro. O Brian falou aqui sobre contentamento, satisfação. Precisamos estar contentes com a vida que Deus tem nos dado. Precisamos ser gratos. Sabe aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio? Tem a mesma quantidade de água. Mas você é do tipo que olha e diz assim, o copo está meio vazio? Ou você é do tipo que olha e fala, o copo está meio cheio? Nós precisamos ser dos que dizem, o copo está meio cheio. Tem buracos na minha família. Mas tem solo. Não está completo. Não está terminado. Mas tem coisa aí que Deus tem me dado. A família que você tem é a família que você precisa ter. E às vezes você fala, né, tem um ditado, é bem comum em inglês, mas eu tenho ouvido mais em português. A grama está sempre mais verde do outro lado da cerca. Já ouviu essa? O que isso quer dizer? Você está sempre olhando para o vizinho, achando que a vida do vizinho é melhor, é mais próspera, é mais alegre. Cuidado com postagem no Instagram, gente. Como eu disse aqui, o erro, a mentira, a dificuldade, o pessoal não posta. Posta foto com filtro, cheio de maquiagem, posta o prato bonito, mas não posta a pia cheia de louça, né? Então, às vezes a gente está olhando a vida dos outros e pensando, ó, fulano é bonito, rico, magro, está viajando, não sei o quê. Calma. Eu mesma, assim, pessoalmente, acompanho algumas pessoas que eu conheço a vida privada e vejo as postagens e eu penso, isso aqui não bate. Então, assim, às vezes a gente está achando que a família do outro é melhor, que o pai do outro é melhor. Eu lembro na minha adolescência, eu com essa experiência, perdi meu pai com 10 anos. Depois disso eu vivia na igreja, me apaixonei, a igreja virou meu segundo lar. E eu estava lá em tudo, e eu tinha uma amiga que o pai dela tinha se separado da mãe dela. E ela achava que a vida dela era a pior de todas, porque o pai dela tinha se separado da mãe dela. E ela sempre lamentava. Um dia eu falei para ela, meu pai se matou.
Seu pai ainda é vivo. Mas ela achava que a vida de todo mundo era melhor que a dela, porque o pai dela tinha se separado da mãe dela. E às vezes a gente está assim, olhando em volta, achando que a casa do coleguinha é melhor, que a vida do outro é melhor, que a outra igreja é melhor, sempre onde a gente não está. Agora, tem um texto em Jeremias 29 que eu amo muito, eu recorro a ele várias vezes. E Jeremias 29 é a carta aos exilados. E ali, o que é estar exilado? É você estar fora da sua terra, no caso deles como escravos de certa forma, e você sonha em voltar para casa. Mas Deus fala para os exilados em Jeremias 29, façam jardins, plantem hortas, construam casas, casem-se, tenham filhos. Sabe o que ele está dizendo? Viva onde você está. Para de ficar pensando, quando eu tiver isso, quando eu for em tal lugar, quando eu puder. Não, a vida é só hoje. Ontem já foi, amanhã ainda não chegou, a vida é só hoje. Onde você está? Onde está pisando a planta dos seus pés? Esse tem que ser solo santo. E onde você pisar será abençoado, mas você tem que decidir viver de verdade onde você está. Se meu filho fosse diferente, se meu pai fosse diferente, se a gente tivesse mais dinheiro, se eu morasse em outro lugar, se não constrói. Mas Deus, Ele nos acompanha onde nós estamos e a gente precisa viver isso. Na família estão os nossos maiores amores, mas também nossas maiores dores. Antes de eu ter filho, eu ouvi aquela frase, ser mãe é padecer no paraíso. Alguém já ouviu? Eu não entendia. Hoje eu entendo. Ser mãe é um paraíso, é uma delícia. Poder gerar, acolher, nutrir, educar, acompanhar. A gente ama de forma quase divina. É um gostinho do amor de Deus. Mas os nossos maiores medos, as nossas maiores inseguranças, as nossas maiores preocupações estão bem ali, onde está todo esse amor. Então a gente padece no paraíso porque a gente sofre quando se abre para amar. Mas as boas notícias é que Deus não nos abandona nesse papel. E eu queria que você me acompanhasse no texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21, que ele fala sobre família, e ele fala um pouco sobre o papel de cada um de nós. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. Ele está falando para todo mundo. Sujeitar-se é se colocar sob a mesma condição, a mesma obediência, a mesma missão, a mesma dependência, onde não há rebelião. E daí ele começa falando para as esposas: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. E aqui ele está falando de respeito, de companheirismo, de cumplicidade, de caminhar junto. E é para isso que nós somos chamadas. A mulher, homens, tampa o ouvido só um minutinho, só as mulheres podem ouvir agora, tá? Eu vou falar por mim, não estou acusando ninguém aqui, vou falar por mim. Eu posso ser bem chata, gente. Mulher pode ser um pouquinho chata. Eu lembro, eu tenho 2 filhas e 1 filho. Aí uma vez o meu filho falou assim: mãe, menina é muito chata. Eu falei: filho, mulher é chata mesmo, mas não desiste, vale a pena, é uma bênção. Você vai casar com uma chata, mas vai ser uma bênção. Mas o que acontece? A Bíblia nos exorta, mulheres, a termos cuidado, para não sermos como goteira, né? Mulher ranzinza, fala sempre a mesma coisa, irrita. E a palavra diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia, olha o poder, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com a própria mão, a destrói. Então, mulheres, precisamos nos olhar
e perceber se no nosso papel de esposa temos sido respeitadoras, companheiras, amigas, compreensivas, comunicadoras, não murmuradora, ficar reclamando, né? É mais fácil reclamar ou resolver? Mas Deus tem esse papel para a mulher, para caminhar junto, ser companheira. Para o homem, ele diz, versículo 25, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros de seu corpo. Qual o desafio que Paulo está dando aqui, inspirado por Deus aos homens? Amém. Amem suas esposas. Não está falando domine, subjugue, maltrate, controle. Ele está falando ame. Ame como? Como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele entregou a sua vida por ela. E nesse relacionamento de entrega, de sujeição mútua, de cuidado mútuo, a gente tem uma família que desfruta de um gostinho do céu. Não porque é tudo perfeito. Eu também costumo dizer que eu tenho medo de gente perfeita. Eu acho que tem algum problema aí. Eu não sou perfeita e eu acho que quem quer parecer perfeito é perigoso. A gente precisa reconhecer que a gente tem muito a melhorar, a aprender, isso é tão bom. Mas a palavra diz que nesse relacionamento de respeito e amor, há equilíbrio, a unidade. E a partir do versículo 31 diz, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Por isso volto a dizer, cada homem, ele dá uma revisada aqui, a concluída, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido. Equilíbrio. Capítulo 6, tem uma palavra para os filhos. Quem é filho aqui? Todo mundo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Gente, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma situação que aconteceu há 11 anos. Foi notícia no Brasil, vê se você lembra. 2 moradores de rua, há 11 anos, acharam uma mala de dinheiro em São Paulo. 20 mil reais tinha dentro da mala. Eu fui verificar, foi eu vi as notícias hoje de novo, dia 12 de julho de 2012, Rejaniel era o nome do homem, um migrante do Maranhão, que estava morando em São Paulo já há 20 anos, com a sua esposa, morando embaixo de um viaduto, catador de lixo, saiu do Maranhão para ir para São Paulo, buscando uma vida melhor, acabou na rua. E uma noite ele escuta um barulho, assaltaram um restaurante, e eu não sei o que aconteceu na corrida, os bandidos perderam a mala do dinheiro, e Rejaniel, morador de rua, achou a mala. Por que a gente sabe dessa história? Rejaniel devolveu a mala. Em 2012, quanto que era 20 mil reais há 11 anos? Se hoje já é muito dinheiro, imagine em 2012. Os policiais ficaram meio assustados. Eles relatam isso. Incomum alguém procurar a polícia, morador de rua, e dizer, achei uma mala com 20... Eles não contaram, né? Achei uma mala de dinheiro. E foram ver, tinha 20 mil reais. Aí perguntaram para Rejaniel o que ele queria. Sabe qual foi a resposta de Rejaniel? Eu queria que passasse na televisão para minha mãe ver.
porque minha mãe vai ficar orgulhosa de mim, se ela souber que eu fiz isso. Regeniel era um homem de 36 anos, que queria honrar a mãe. E eu fui ler a história dele. Regeniel era um filho adotivo. A mãe biológica dele morreu. E estava morrendo, e entregou ele, a mãe dele, Dona Maria, no Maranhão. E as últimas palavras da mãe de Regeniel foi: Maria, faz meu filho ser um homem íntegro, um homem verdadeiro, um homem justo. E Maria virou celebridade na cidade de Arari, no Maranhão. Gente, isso é história verídica. Mas por que eu estou contando isso? Porque um filho quis honrar a mãe. E a única coisa que ele pediu, dá para passar na televisão, tinha 20 anos que ele não ia no Maranhão. E eles nem tinham contato. E a mãe dele viu. E ela ficou super honrada. E sentindo que ela cumpriu com a missão. Que ela criou bem Regeniel. Que mesmo ele estando morando na rua, ele aprendeu que ele não devia ficar com o que não era dele. Ela ensinou isso para ele. Você não pode ficar com o que não é seu. E ele falou: essa mala de dinheiro não é minha, eu tinha que devolver, mas eu queria que minha mãe soubesse, porque ela vai ficar feliz. Eu não sei a história dele até hoje, mas aquele restaurante contratou ele e a esposa para trabalhar. Eu acho que eles pensaram: um homem honesto desse eu quero trabalhando aqui para mim. E Regeniel conseguiu trabalho naquele restaurante quando aconteceu essa situação. Filhos, honrem pai e mãe. Isso agrada ao Senhor. Quando pai e mãe pedem alguma coisa, a obediência é segurança, né? Ele fala: não põe o dedo na tomada. Por quê? Porque dá choque. Fala: volta a tal hora da rua, porque é perigoso ficar lá depois. As regras são para nossa proteção. Filhos, honrem. E daí você alegra, né? Seu pai e sua mãe. Mas tem uma palavra para os pais também. Quem é pai e mãe aí, levanta a mão, por favor. Versículo 4 diz: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem de quem? Do Senhor. É de Deus. A gente precisa de sabedoria, muita sabedoria. Quantas vezes eu não sei o que fazer com os meus filhos? Quantas vezes eu falo: Senhor, isso é inegociável ou é negociável? Eu digo sim ou eu digo não? É hora de correção ou é hora de abraço? Quantas vezes eu não sei? Quantas vezes eu tenho que me perguntar: essa regra porque eu quero ou realmente é para proteção? E nós precisamos da direção de Deus para criar os nossos filhos. Em família, nós cobramos mais, nós somos mais exigentes. Às vezes nós achamos que somos muito diferentes. Não sou igual a ninguém dessa família. Mas no fundo, a gente costuma se parecer até com as pessoas que mais nos irritam. E a pessoa nos irrita porque é muito parecida com a gente. Como ele me irrita, é? Porque você está se olhando no espelho. E pode acontecer. Bom, vamos ver mais 2 textos e pensar como que a família pode vencer. É tão difícil para mim dizer qual é o meu texto favorito da Bíblia. Eu acho que eu tenho uns 365 textos favoritos da Bíblia. E Romanos 12 é um desses. Você conhece? Pode abrir sua Bíblia em Romanos 12, por favor? Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Qual o primeiro passo para a nossa família voltar a ser o plano original de Deus? Cada um de nós precisa se entregar completamente ao Senhor. Muitas vezes eu falo para as minhas filhas, eu deixo elas na escola, na igreja, eu falo:
Alegra Jesus com o seu comportamento hoje. Honra Jesus com o que você vai fazer hoje. O nosso negócio é sempre com Deus. Deus é quem nos vê em todo o tempo. E daí a família, ela pode colher benefícios ou prejuízos da forma como nós nos comportamos, mas o nosso compromisso é com Deus. Então Paulo começa esse capítulo dizendo: eu suplico que vocês entreguem seu corpo, seu tudo a Deus. Deixa a sua mente ser transformada por Deus. E daí você vai experimentar a vontade de Deus, que é sofrida. É isso que ele está falando? Não. Que é boa, perfeita e agradável. Versículo 3, ele diz: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Como estamos em família. Ah, eu não sou lá essas coisas, mas pelo menos sou melhor que aquele ali, né? Minha primeira faculdade eu fiz em ciências sociais e eu tinha aula de psicologia, da educação, psicologia social. E uma vez um professor de psicologia falou assim: todo mundo gosta de ter um alcoólatra na família. E eu falei: o quê? Que absurdo. Ninguém gosta de ter um alcoólatra na família. Ele falou: gosta sim. Porque o problema é o alcoólatra. Não é você. O que ele estava querendo dizer ali? Que a gente gosta quando a gente olha para o outro e diz: ele é pior do que eu. Daí a gente fica numa posição confortável. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Não se considerem melhores do que vocês realmente são. Todo mundo é diferente. E se você está achando que todo mundo é pior do que você na sua família, tem alguma coisa errada. Você não é tudo isso. E a gente precisa ter humildade para poder melhorar. Porque se a gente acha que a gente já é bom demais, não melhora. E em família, a gente precisa ter esse coração que olha para todo mundo em casa e diz: você tem uma coisa para me ensinar, você tem uma coisa para me ensinar, você tem uma coisa para me ensinar. E assim a gente cresce. Versículo 8, eu nem sei, gente, eu não estou enxergando direito. 6, Deus em sua graça, eu peguei o óculos do meu marido. Deixa eu ver. É 6. Já passei dos 40, eu preciso do meu óculos agora. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Ninguém é igual, isso é uma bênção. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Olha que coisa linda o verso 9. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal. Tenham prazer de honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Olha quanta lição para a gente viver em casa. Na nossa sala de jantar eu pus um versículo, eu gosto muito de palavras. Aí tem Colossenses 3:23 na nossa parede. Em tudo que fizeres, façais de bom ânimo, como se fosse para quem? Para o Senhor. Em família a gente tem que viver assim. Ah, lava essa louça, mas não fui eu que sujei. Lava a louça, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Quando a gente entende que o nosso negócio é sempre com Deus, a gente serve com alegria, sem preguiça, está escrito aqui. Olha o versículo 12. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes, paciência. Lá em Atibaia está meio escasso, eu não sei aqui em Sumaré. Eu sou professora, gente. Meus alunos de 11 anos não conseguem esperar o colega falar, uma interrupção, uma agitação. Falo: calma, gente, paciência.
Está escasso, mas a gente precisa ter em família. Aí ele diz: alegrem-se na nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Olha só, Paulo está falando isso para a igreja. E eu quero trazer isso para a família. Sabe por quê? Tem que começar em casa. A paciência, a oração, o desejo de servir, a hospitalidade, para que isso possa transbordar. Olha que difícil esse negócio de ser crente. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem. Orem para que Deus os abençoe. Não é tipo assim, Deus, leva essa pessoa para bem longe daqui. Mostra o que é bom para tosse. Não, aqui está dizendo, ore por essa pessoa e peça para que Deus a abençoe. Isso é revolucionário. Mas é a mensagem cristã. Aí essa aqui também acho difícil. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Eu vou dizer, eu tenho facilidade de chorar. Meu coração é bem assim, sensível, empático. Agora, se alegrar com os que se alegram é o desafio da inveja. O irmão foi promovido, você não. Você fala, que bênção, irmão, que você foi promovido. Você se alegra? Em casa, o irmão tirou 10 na prova, você tirou 6. Ai, estou tão feliz que meu irmão tirou 10, parabéns. É assim? É difícil. Mas a palavra está dizendo, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E olha como termina o verso 16. E não pensem que sabem tudo. Já sei, já sei, já sei. Já ouviu essa frase? Já falou essa frase? Já sei. Não pense que sabe tudo. Não sabe. Versículo 17. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. E no que depender de vocês, o que é para fazer? Mantenham a paz com todos. Eu reconheço que nem sempre depende da gente. Mas no que depender de nós, mantenham a paz com todos. Se pergunta, está tendo algum conflito na sua casa? Será que você está colocando lenha na fogueira? Em Provérbios, ele diz que a palavra ríspida suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. Você tem alimentado brigas dentro da sua casa, entre a sua família? Ou você tem sido agente de paz? Às vezes não depende de nós, mas às vezes sim. E a palavra diz, no que depender de vós, mantenha a paz com todos. E para terminar, mais um dos meus textos favoritos, Filipenses 4. Ele traz uma grande lição. Eu não vou falar sobre tudo, mas Paulo começa pedindo para ajudarem 2 irmãs da igreja que estão tendo problema. Gente, eu não conheço ninguém aqui, não sei de problema nenhum. Mas lá em Atibaia, às vezes, tem problema entre irmãos na igreja. E Paulo está dizendo aqui, ajudem Evódia e Sintique, 2 servas de Deus que estão tendo problema. E a gente precisa estar aberto à reconciliação. Ninguém é perfeito. Alguém falou alguma coisa que te chateou? Será que você nunca falou alguma coisa que chateou alguém? A gente sempre lembra quando o outro magoa a gente, mas será que a gente percebe toda vez que a gente magoa o outro? Unidade dentro da família. Ah, ele foi grosso comigo. E você nunca foi grossa com ele? Então a gente precisa se olhar e ter misericórdia nos relacionamentos. Aí Filipenses 4, 6 diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem.
Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Eu costumo dizer que nenhuma instrução surge se o negócio é natural. Se sempre acontece, não precisa de instrução. Tem uma instrução na Bíblia dizendo: respire, inspire, expire, inspire, expire. A gente precisa dessa instrução todo dia? A gente faz de forma natural. Pisque, 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 pisque. A gente tem essa instrução? Não, é natural. Agora, se a instrução é alegrem-se, e ele diz mais uma vez, repito, alegrem-se. Por quê? Porque tem hora que a gente não está alegre. Mas ele está dizendo, vocês têm que se esforçar, não é fingir. Ele não está falando demonstre alegria, ele disse alegrem-se. É para ser verdadeiro. 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Copo meio cheio. Deus, ainda me faltam algumas coisas. Eu gostaria de, mas eu te agradeço pelo que o Senhor já fez até aqui. Até aqui me sustentou o Senhor. Até aqui proveu o Senhor. E a gente precisa fazer listas de agradecimento. Versículo 7. Se você ora, se você agradece, se você se alegra, você encontra contentamento. O que diz o versículo 7? Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Você quer a paz de Deus guardando seu coração? Guardando a sua família? Os versículos 8 e 9 dizem, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Parece que ele diz um monte de coisa depois disso, mas ele diz, é uma coisa só. Vigie o seu pensamento. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, digno de louvor. Continuem a praticar o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Amém? Você crê nisso? Que essa noite você possa agradecer a Deus pela família que você tem. E dizer, Deus, eu agradeço pelo plano original do Senhor. Eu te agradeço pelo pai que o Senhor me deu, pela mãe que o Senhor me deu, pelo marido que o Senhor me deu, pela esposa que o Senhor me deu, pelos filhos que você me deu, pela sogra que o Senhor me deu, pelos netos. Agradece o plano original de Deus. Fala, Deus, me mostra como eu posso corrigir os erros de rota, como a gente pode evitar a transferência de culpa, inveja, insatisfação. E como o nosso lar pode ser cheio de contentamento, admiração, respeito, amor, honra, gratidão e paz. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé, orar. Daí o pastor, não sei, a agência, quem vai chegar, pode ir chegando. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Agradecer porque o Senhor tem nos dado famílias e não é fácil. Temos desafios, temos confrontos, temos desconfortos, mas a tua palavra nos lembra hoje, Senhor, que é possível viver num ambiente de amor quando em primeiro lugar nos entregamos a ti. E é isso que precisamos fazer essa noite. Toma as nossas vidas, Senhor. Queremos nos entregar a ti, queremos que o Senhor nos renove pela transformação da nossa mente. Queremos, Deus, realmente viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Queremos, Senhor, que tudo que é verdadeiro, nobre, admirável, de boa fama, que seja isso que ocupe o nosso pensamento e que possamos te honrar, Deus, da forma como vivemos. Em família, plano original do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.